E eu vou pegar como versículo de referência Mateus capítulo 7, versos do 7 ao 8, que diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A parábola de hoje se chama a parábola do farmacêutico ateu. João era dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior. Era um homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material. Um certo dia estava ele fechando a farmácia quando chegou uma criança aos prantos, dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o remédio logo, iria morrer. Muito irritado e após a insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o remédio. Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o remédio mesmo no escuro e entregando à criança, que agradeceu e saiu dali às pressas. 2 minutos depois, percebeu que havia entregue o remédio errado para a criança e que se a mãe dela o tomasse, teria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, se ajoelhou e começou a chorar e a dizer que se realmente existisse Deus, que não o deixasse passar por assassino. De repente, sentiu alguém tocar-lhe o ombro esquerdo e ao virar, deparou-se com a criança a dizer: "Oh, Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que eu caí e eu quebrei o vidro do remédio. Dá para o Senhor me entregar outro?" Sabe? Aquele homem não acreditou. Ele olhou para os céus e disse: "Senhor, eu podia até não acreditar em Ti, mas hoje eu não tenho mais dúvidas e eu vou Te seguir para todo sempre." Sabe? Ele está sempre nos ajudando. Nós é que não percebemos isso. Quantas vezes a gente coloca Deus à prova, né? Mesmo nós crentes que cremos no Senhor, a gente fica: "Senhor, se Tu fizer isso, aí eu vou acreditar em Ti. Senhor, se Tu fizer isso é porque Tu é poderoso mesmo." Ele é poderoso mesmo, você acreditando ou não, eu acreditando ou não. Ele é poderoso para fazer acontecer assim, ó, no estalar de dedos. A gente precisa confiar mais, né? A gente precisa entregar nas mãos de Deus. A gente precisa falar dele sem dúvidas alguma. Por mais que as coisas não saiam como a gente gostaria, né? Sabe, ontem, para quem me segue todo dia, para quem escuta a oração da manhã, que eu falei que no domingo eu estava bem feliz, de boa na lagoa. E aí eu recebi uma ligação, né? Que meu pai estava com febre. Aí eu corri para lá. Fui lá para casa da minha avó. Aí cheguei lá, ele realmente estava com febre, não era mais febril, mas aí a gente descobriu que ele tinha arrancado um dente, né, enfim. E aí, graças a Deus, ele não tá mais com febre. Só que quando ele ficou dodói, a questão da sonda que eu expliquei para vocês, como eu já vinha cuidando da minha mãe, então a minha mãe melhorou e meu pai piorou, e aí eu não tive descanso nenhum, eu fiquei com a mente assim bem assim cheia, eu tava muito estressada e eu ficava pedindo a Deus sabedoria para saber lidar, porque eu não queria ser grossa com ninguém, né? Porque a minha essência não é assim, mas só que tem momentos que você tem um surto, você tá tão preocupado, tão agoniado, sem saber o que fazer, que você pode acabar falando o que não deve, né? E eu fiquei pedindo muito esses dias a Deus. Deus, eu sei que eu tô passando por momentos difíceis, momentos complicados. Eu sei que o Senhor tá no controle. Eu só te peço sabedoria para saber lidar com tudo. E ontem foi um dia que eu fiquei tão feliz. Eu saí daqui, fui na minha casa, aí depois fui direto lá para ficar com meu pai, com a minha avó, com a minha tia. E aí eu levei meu computador e meu pai queria que eu transferisse umas coisas para ele do celular pro computador, para poder deixar mais leve. E isso antes me deixava agoniada, assim, porque eu não tinha muita paciência para fazer esse tipo de serviço. Só que, tipo, Deus é muito maravilhoso, né? Aí ele disse assim: "Calma, minha filha, faça aí direitinho, leve seu computador, para você vai ser até
uma forma de você se entreter e que seu pai vai ficar feliz, e assim eu fiz. Passei a tarde inteira fazendo isso pra ele. E quando eu terminei, eu me senti, sabe aquela satisfação? E ele estava tão feliz, e ele me perguntava as coisas, e eu com calma respondia. Assim, nada tirou a minha paz. Mesmo a situação difícil de ver ele com aquela sonda, de ver que ele poderia ficar febril de novo, né? Só que eu aprendo todos os dias a confiar no nosso Deus, né? E mesmo em situações complicadas, difíceis, né? E tipo, às vezes eu quero, meu Deus, eu quero me desesperar, só que assim, não, pra quê? Né? Todo dia no meu carro eu escuto, eu sinto no ar a presença de Deus, a presença do amor, aquela música do Osés de Paula. Hoje mesmo eu vim para Canaã ouvindo aquela música bem alta, assim, para sentir, eu sinto no ar a presença de Deus, e eu fico dizendo isso para mim a todo momento, eu sinto no ar a presença de Deus, eu não vou me desesperar. Sabe aquela música que tocou logo no comecinho do programa, do Samuel Messias, por sinal, que o nome da música é Eu Não Perdi o Controle, né? Eu não perdi o controle não, ele diz. Ele sabe que tá difícil para mim, ele sabe que tá difícil para você que tá me escutando, que tá me assistindo pela live no Lívia Te Conta, no arroba Rádio Canaã. Mas ele diz para você, eu não perdi o controle não. Creia, tenha fé, não duvide, tá? E que você tenha uma terça maravilhosa depois de uma parábola poderosa como essa. Que você pense nisso.